Bom, boa tarde a todas e todos. Muito grata, Dr. Hugo Galindo, pela apresentação, pelo convite. Fico muito honrada, agradeço em nome de todo o coletivo da Auditoria Cidadã da Dívida, essa oportunidade de estar aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu vou falar daqui, que eu prefiro falar mais solto e olhar para o quadro. No título, eu já coloco ali o contraponto da reforma da Previdência e o sistema da dívida. Porque a reforma está sendo colocada como se fosse o problema das contas públicas no Brasil. E o problema das contas públicas no Brasil não está na Previdência, está nos gastos financeiros. Então, eu tomei a liberdade, o tema encomendado foi reforma da Previdência, mas eu entendi que se a Auditoria Cidadã foi convidada, é por causa dessa abordagem que nós fazemos, não é, do orçamento como um todo. Então, de início, nós temos que entender em que conjuntura, né? Todos nós sabemos disso, é só para situar. Em que conjuntura essa reforma é colocada? Numa conjuntura de corrupção que atinge gravemente a presidência da República, diversos ministros de Estado, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e, infelizmente, até o Ministério Público está envolvido nas denúncias de corrupção. E, nesse quadro, que era hora de para tudo, vamos limpar a casa e ver, reformar sim, o próprio staff? Não. As reformas, uma avalanche de reformas. E todas elas estão conectadas. Então, nós temos aí as principais. A reforma da Previdência, que vem trazendo até a questão do trabalho, até a aposentadoria, aumento da idade para a aposentadoria, aumento do tempo de contribuição. E aí olhamos a reforma trabalhista, que já foi aprovada, que traz até o trabalho intermitente. Então, como conciliar um trabalho intermitente, em que uma pessoa vai poder ser contratada para trabalhar 1, 2 dias, aí nós pegamos os garçons, as faxineiras, manicures, várias que não trabalham a semana inteira. Como conciliar o trabalho desses profissionais com a exigência de 25 anos de contribuição? É impossível conciliar. É a mesma coisa que dizer para várias categorias que serão enquadradas no trabalho intermitente: para vocês, acabou o direito de se aposentar. Vocês vão ter que trabalhar até morrer, porque jamais conseguirão 25 anos de contribuição. Não é mesmo? E a reforma tributária, que quase não estavam falando nela, agora começaram a falar. O que ela faz? Ela transforma as principais fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição para a COFINS, para o PIS, para o PASEP, em imposto. E ainda tem a coragem de dizer que é uma reforma neutra. O que acontece quando o tributo deixa de ser contribuição e passa a ser imposto? Ele deixa de ser vinculado à Seguridade Social e vai para o Caixa Geral e vai ser destinado para gastos financeiros com a dívida. Nem vai precisar mais de DRU, não é mesmo? Então, as reformas estão altamente conectadas entre si. E nós estamos aí em meio a uma tremenda crise. Uma crise que a gente nem se lembra de outro período como esse, com uma crise tão grave. E cabe perguntar, o que é que provocou a crise no Brasil? Nós tivemos alguma calamidade? Alguma quebra de safra? Alguma guerra? Alguma praga? O
O que provocou essa crise? A plateia está animada. Eu ouvi corrupção. A corrupção é um dos ingredientes, sim. Mas o mais grave é a própria política monetária, tá? Nós vamos abordar aqui. A crise está justificando uma série de medidas que já foram aprovadas. Já foi aprovada a emenda constitucional 95. O ajuste fiscal foi parar na Constituição. E por 20 anos, as despesas primárias, só as primárias, vão ficar sob o teto rebaixado de 2016. E o que são as primárias? São todas as despesas com a manutenção do Estado, com todos os serviços públicos prestados à população. Então, o que fica de fora? Só as despesas financeiras. Então, o objetivo da emenda 95 é fazer sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. E ela nem fala da dívida. Ela rebaixa o outro lado, rebaixa as despesas primárias, para que sobrem mais para as não primárias, que são as financeiras, não é? Já foi aprovada. Já foi aprovada a emenda constitucional 93, que aumenta para 30% a desvinculação das receitas da União e cria a desvinculação das receitas de estados e municípios, a DREM. Já foi aprovada. Já foi aprovada a Lei Complementar 159, drástico ajuste fiscal para estados, Distrito Federal e municípios, em troca de uma moratória de 3 anos da dívida dos estados, que já foi paga várias vezes. Está em andamento a PEC 287, já foi aprovada a Lei 13.416, que autoriza a emissão da nossa moeda no exterior. Olha isso. Muitas pessoas não se deram conta dessa lei. Temer apresentou a medida provisória, daí uns dias foi aprovada a lei. Desde a Idade Média, uma nação é reconhecida quando ela é capaz de cunhar a sua própria moeda. Nós temos uma Casa da Moeda, que, aliás, está no rol das privatizações, e essa lei autoriza imprimir o real no exterior. E engraçado é que, junto com isso, está sendo aprovada a venda de terras à vontade para estrangeiros. Quem vai controlar? Imprimem lá fora uma montanha de reais e vem com a mala de dinheiro, né, como a gente já viu aí, a Vivo e a Cores, em várias reportagens, e compra terras no norte, no sul, no leste, no oeste. Quem vai controlar isso? O país está à deriva. Já foi aprovada a lei que acelera as privatizações, a lei da reforma administrativa, medida provisória do primeiro dia de Temer, que esquartejou o Ministério da Previdência. Não existe mais Ministério da Previdência. Agora é simplesmente uma secretaria, a pasta mais rica da República. Não tem mais ministério. E no meio disso tudo, está em andamento no Congresso 3 projetos de lei que legalizam, entre aspas, novos esquemas financeiros fraudulentos que geram dívida pública ao mesmo tempo em que sequestram a arrecadação tributária que nem chega ao orçamento público. No sistema bancário mesmo, as receitas já são sequestradas e são transferidas para uma empresa estatal que está sendo criada para operar esse esquema. Então, vejam que infâmia. Ao mesmo tempo que nós estamos aí com um rol de mais de 50 empresas estratégicas e lucrativas oferecidas à privatização por preço vil. Só a Eletrobras está ofertada por 20 bilhões. Quanto que é 20 bilhões? Meia Belo Monte. E o que está indo na privatização da Eletrobras? 40 hidrelétricas. Distribuição de energia, termoelétrica, usinas nucleares que nós temos, a Angra, 1, 2, 3. Tudo isso por meia Belo Monte.
E mais de 50 empresas estatais estratégicas, aeroportos, portos, estradas, Casa da Moeda, etc. Mas tem que privatizar tudo isso, tem que entregar tudo isso. Mas estão sendo criadas novas estatais para operar esquema fraudulento. A exemplo da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, da CPSEC em São Paulo e várias outras. Tá? E para que tudo isso, se o Brasil é um dos países mais ricos do mundo? Brasil, maior reserva de nióbio está aqui, terceira maior reserva de petróleo, maior área agricultável, maior reserva de água potável, todas as fontes energéticas em abundância, riqueza humana, cultural, riqueza financeira. Nós temos mais de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais, mais de 1 trilhão e 100 reais entesourados no Banco Central nas operações de mercado aberto ou operações compromissadas, que na prática correspondem à remuneração da sobra de caixa dos bancos, gerando dívida pública e remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos. Temos sobras orçamentárias todo ano. Quando colocamos lado a lado as receitas em regime de caixa, de acordo com o que está lá no site do CGU, e as despesas, de acordo com o que está lá no CIAF, todo ano sobram centenas de bilhões de reais, que tanto o Banco Central como o Tesouro Nacional já responderam. É colchão de liquidez para pagar dívida. E engraçado que todo ano sobra colchão de liquidez, depois, no outro ano, aquele colchão de liquidez não aparece. E tem mais colchão de liquidez. Tá? Agora, nós vivemos nessa realidade de abundância que existe aqui no Brasil? Não. Nós vivemos num cenário de escassez. E eu faço questão de usar essas palavras, porque a nossa realidade é realidade de abundância. O cenário de escassez é uma coisa montada, arranjada há décadas, principalmente pelo sistema financeiro comandado pelo FMI e grandes bancos que nos submetem a sucessivas crises, nos obrigam a ajuste fiscal, nos obrigam a contra-reformas, nos obrigam a privatizações e nos jogam num absurdo cenário de crise econômica, desindustrialização, queda no comércio, desemprego recorde, queda do PIB do gigante Brasil. É um cenário de terror. E por falta de informação da nossa realidade de abundância, porque a grande mídia só fala da escassez. Diversas universidades também só trazem no currículo o cenário de escassez. As teorias econômicas, os modelos econômicos já partem da teoria da escassez. Toda teoria econômica parte da teoria da escassez. Então, esse cenário é como se fosse um circo. E todos nós feitos de palhaços. Porque deveríamos estar vivendo numa realidade de abundância, com escolas deslumbrantes, centros de saúde deslumbrantes, energia limpa, porque recurso não falta neste país. Tá? Então, a nossa tarefa é identificar o que separa a realidade de abundância do cenário de escassez e deixarmos de ser palhaços nesse cenário, nesse circo. O que separa? Várias coisas, mas principalmente o modelo econômico, mantido pela política monetária suicida praticada pelo Banco Central, e esse termo suicida vem do famoso economista Thomas Piketty, que fala que seria um suicídio o Banco Central não praticar taxa de juro baixa e não irrigar a economia de moeda. O nosso Banco Central, historicamente, pratica as taxas de juros mais altas do planeta. Inclusive agora, taxa de juro mais alta do planeta. E, além de não irrigar a economia de moeda, ainda enxuga 1 trilhão e 100. 17% do PIB. E não para por aí. Remunera isso aí diariamente. Então, essa política suicida. O modelo tributário regressivo. Distribuição de lucro isenta,
remessa de lucro para o exterior é isenta, não existe cobrança sobre imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, está só na Constituição, nunca foi regulamentado, e mais uma série de benesses financeiras e econômicas que só existem aqui, como a dedução dos juros sobre o capital próprio, um absurdo, mas o consumo é pesadamente tributado. Impede a competitividade, impede a circulação do dinheiro na economia. E o sistema da dívida é a terceira haste do cenário de escassez. O sistema da dívida que exige ajuste fiscal, privatizações, contra-reformas e contínuos esquemas que geram dívida pública. Tá? Então, aí nós situamos onde estão as contra-reformas. Nesse cenário de escassez. Está aí, ó. Por quê? Tem que fazer contra-reforma, principalmente a da Previdência, para sobrar mais dinheiro para a dívida e aumentar o volume de negócios do mercado financeiro. É disso que se trata. Então, a política monetária, eu já falei, mas as telas, eu vou deixar todas essas telas aqui, para quem quiser ver com calma depois, porque é muita informação. Sob a justificativa de controlar a inflação, o Banco Central aplica taxa de juro mais alta do mundo, que não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil, que é a inflação provocada pelos preços administrados. E restringe a base monetária com essas operações compromissadas de 1 trilhão e 100, que é um abuso, gera dívida pública, 1 trilhão e 100 da nossa dívida, está nessas operações, que exigem remuneração diária. Aí é que está o rombo das contas públicas. E o swap cambial, ilegal, segundo esse processo aí do Tribunal de Contas da União. Tá? O tipo de swap cambial que é feito no Brasil não é swap com moeda estrangeira. É um swap com moeda nacional, em que o Banco Central aceita o risco da aposta. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Se o dólar cair, eu te pago a diferença. Ora, só em 2015, o prejuízo reconhecido com swap cambial, que foi transferido para a dívida pública, 90 bilhões de reais. 90 bi em 2015. Então, essa política suicida, tem um artigo ali, o Banco Central está suicidando no Brasil, é que é o problema das contas públicas. Olha aqui, quanto que se gasta com remuneração diária de 1 trilhão e 100? Mais de 200 bilhões. Mais o prejuízo do swap cambial. Mais o juro sobre juro, anatocismo. Mais a ilegalidade da remuneração da sobra de caixa dos bancos, da contabilização do juro como se fosse amortização, a mega pedalada que acontece todo ano. Agora, estão com problema, porque a inflação está baixa, vai ser difícil fazer essa pedalada. Aí o Meirelles já está vindo no jornal, já falou essa semana. Talvez tenhamos que descumprir a regra de ouro da Constituição. Porque a inflação está baixa, vai ficar difícil fazer a pedalada do jeito que tem sido feita desde o Plano Real. A Auditoria Cidadã denuncia isso desde a CPI da dívida. Tá? Então, se olharmos tudo isso aí, ó, isso aí é que está provocando a crise fiscal, a gastança financeira, o juro mais alto do mundo, o anatocismo, a contabilização de juro como amortização, swap, remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso aí é que está o rombo das contas públicas. E é por isso que não se faz auditoria da dívida. E é por isso que desgastam o trabalho da auditoria cidadã, porque bota o dedo na ferida. Esse é o problema do Brasil. Tá? E aí, o orçamento mostra isso. Foi distribuído para vocês esse gráfico. Todo ano, quase a metade do orçamento federal vai para juros e amortizações. Algumas pessoas que não se aprofundam, criticam a auditoria cidadã e falam, vocês somam o juro com a amortização ou rolagem. Somamos? Por que que nós somamos? Porque nós provamos que o juro, a maior parte dos juros, está sendo contabilizada como se fosse amortização ou rolagem. Então, tem que somar. Tá? O que está por trás da PEC 287?
desmontar a Previdência Social no Brasil, quebrar o princípio da solidariedade e da responsabilidade do Estado. Proteger fundos financeiros, interesses de bancos com planos de previdência privada e planos de previdência de natureza aberta, de contribuição definida. Os planos de previdência que estão sendo impostos para estados e municípios é de previdência complementar, contribuição definida, tal como já está para o âmbito federal já há alguns anos. E o que é contribuição definida? Você sabe quanto você vai ter que contribuir. Qual é a sua garantia de receber alguma coisa? Vai depender do mercado. Pode ser zero, pode dar prejuízo, como nós estamos vendo aí o pessoal dos Correios tendo que pagar. Tá? Argumentos insustentáveis. A mentira do déficit. A questão, o povo está vivendo muito. Mulheres não precisam ter tratamento diferenciado. A Previdência é o maior gasto público. Tudo mentira. A propaganda abusiva. A propaganda abusiva do governo que coloca só a sua posição, utilizando os grandes meios de comunicação com o nosso dinheiro. Fazendo propaganda unilateral com o nosso dinheiro. O déficit já foi desmascarado. O déficit apresentado pelo governo é uma conta distorcida. Parece que não leram o que está no artigo 194 e 195 da Constituição. O que está lá? Artigo 194. Cria a Seguridade Social como um sistema, um conjunto integrado de ações, de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, aos seres humanos. Então, protege o trabalhador da ativa com o acesso à saúde, porque ninguém pode vir trabalhar sem saúde. Protege quem está afastado, quem está fora do mercado de trabalho, é assistência social. E protege quem já atingiu o período laboral, a aposentadoria com a Previdência. Então, é o conjunto integrado de ações que garantem a segurança das pessoas. Estejam elas trabalhando, fora do mercado ou já aposentadas. Isso é tão importante que o Constituinte cuidou de dizer, logo no artigo seguinte, no artigo 95, quem vai financiar esse sistema. E o que está escrito lá? As empresas vão financiar sobre o lucro. Então, criou-se a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos os trabalhadores e empregadores vão contribuir sobre a folha. Então, foi criada a contribuição para o INSS, paga por empregadores, empregados e autônomos. Toda a sociedade vai contribuir sobre o consumo. Então, foi criada a COFINS. O que é COFINS? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o tripé. Além disso, tem PIS/PASEP, tem contribuição sobre venda de produção rural, contribuição sobre importações, contribuição que incide sobre loterias. Cada vez que a gente vai lá fazer um joguinho, uma parte é Seguridade Social. Bom, como é que o governo encontra o déficit? Eu já vi duas contas erradas. Uma delas desmembra do lado dessa cesta de contribuições, em vez de pegar a cesta, vai lá, pega só a contribuição do INSS, desmembra. E do lado da despesa, em vez de pegar também o tripé, vai lá e pega só o gasto com a Previdência, que é o maior dos três. Aí é lógico que você fabrica um déficit. Você não considera todas as fontes e pega o maior gasto, que é o da Previdência, está fabricado o déficit. Outra maneira de fabricar o déficit é julgar a conta dos regimes próprios de previdência, que estão em outro capítulo da Constituição, que não fazem parte da Seguridade Social. É outra maneira de fabricar o déficit. Então,
as duas formas são erradas. Quando nós fazemos essa conta honestamente, nós temos aqui, ó, o superávit da Seguridade Social. Todo ano tem um superávit bilionário, tá? Em 2015, caiu por quê? Por causa daquela desoneração imensa feita ainda no governo Dilma. E agora, em 2016, os dados estão totalmente, como fala, desequilibrados por conta dessa crise brutal em que foi julgado o nosso país, essa crise fabricada, essa crise não totalmente desnecessária, fabricada, principalmente pela política monetária suicida, tá? Então, o déficit não existe. Se existisse déficit, o que está sendo desvinculado pela DRU? Olha, desvincular o quê, se existe déficit? Outro problema. Todo ano, quando colocamos lado a lado as receitas em regime de caixa, eu já comentei isso no início, sobra uma bolada. Em 2015, sobraram 480 bilhões. Tanto o Tesouro Nacional quanto o Banco Central responderam a pedidos de informações apresentados por partidos no Congresso Nacional, dizendo que isso é colchão de liquidez para pagar juros. Olha aqui a fabricação da crise. Só em 2015, 480 bilhões de títulos emitidos a mais do que o necessário, pagando a taxa de juro que o país paga. Isso é insano. Isso é insano. Aqui que está uma das principais razões dessa crise. Outro argumento, o povo está vivendo muito. Longevidade nunca foi problema, gente. Aliás, quem aqui quer morrer antes da hora? Ninguém. Qual a razão de todo esforço da medicina e da tecnologia? Que as pessoas vivam mais. Onde é que está o problema de financiamento? No desemprego. O dado do desemprego no Brasil é criminoso. Nós temos quase 15 milhões de desempregados e 64 milhões fora do mercado de trabalho que já não estão procurando emprego. Dados do IBGE, está aqui a foto. E mais, das pessoas que trabalham, quase um quarto ganha menos do que um salário mínimo. Imaginem se essas 64 milhões de pessoas que estão na informalidade ou abandonadas Brasil afora, mais essas 15 que estão desempregadas, nós estamos falando de quase 80 milhões de pessoas. Se essas pessoas estivessem trabalhando e contribuindo, nós estaríamos aqui hoje discutindo como melhorar os benefícios, como atingir mais pessoas, universalizar de verdade os benefícios. E por que existe esse desemprego no Brasil? Um país de tantas potencialidades e tantas necessidades. Então, o que está por trás dessa reforma da Previdência é dar efetividade à PEC 55, que agora é emenda 95 já aprovada. É fazer sobrar, reduzir as despesas primárias e aumentar as não primárias, para aumentar e também aumentar o volume de negócios no mercado financeiro. É isso. Tá? Isso já está acontecendo. Os planos de previdência privada já aumentaram. A procura pelos planos já aumentou. À medida que o governo vem a público e fala que a Previdência está quebrada, se não fizer reforma não tem jeito, muita gente iludida corre para esses planos de Previdência, para colocar seu dinheiro lá nos bancos, sem garantia alguma de receber qualquer benefício futuro. Tá? Uma das principais evidências do nosso movimento tem sido revelar o sistema da dívida. A dívida é algo muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. Muito diferente do que acontece na nossa vida pessoal. Nas investigações da Auditoria Cidadã, nós temos demonstrado que a dívida pública tem funcionado como um sistema
em vez de representar ingresso de recursos para financiar investimentos públicos, como acontece na nossa vida pessoal, a dívida tem funcionado como um ralo de recursos que se destinam ao sistema financeiro. A principal característica do sistema da dívida, que é essa utilização do endividamento público às avessas, é a dívida sem contrapartida. E só beneficia ao mercado financeiro. Para funcionar, o sistema da dívida obriga o modelo econômico a funcionar do jeito que está funcionando, com esses mecanismos que, ao mesmo tempo, geram dívida de um lado e geram privilégio financeiro para o mercado de outro. Tem todo um sistema legal, como vimos a emenda 95, congelando tudo por 20 anos para fazer sobrar mais para a dívida. Esse sistema legal é aprovado por um sistema político comprovadamente corrupto. A corrupção é fundamental para o funcionamento do sistema da dívida. Por exemplo, essa pedalada de contabilização de juro como amortização, isso é um ato de corrupção. Tá? É um ato de corrupção que se repete todo ano. E a corrupção que sai na grande mídia é fundamental para esse sistema. Porque hoje, se perguntarmos para o povão por que o Brasil não dá certo, quantas pessoas vão responder que é por causa desse sistema da dívida? Não é? As pessoas não sabem. Os organismos internacionais estão na cabeça desse sistema. Eu deixei aqui alguns tópicos que apontam a necessidade de uma auditoria da dívida histórica, integral, tanto da dívida externa, como da federal, interna federal, como dos estados e dos municípios. Os estados, por conta dessa dívida refinanciada pela União, que já foi paga várias vezes, estão agora submetidos a um ajuste fiscal brutal, com graves danos a vocês, servidores públicos. Em troca de uma moratória de 3 anos para a dívida dos estados, os estados, Distrito Federal e municípios estão submetidos a essa Lei Complementar 159, que, junto com o ajuste fiscal, com a revisão do dinheiro, ela trata da Previdência, porque ela exige a implantação de um regime de previdência da forma que está lá do artigo 40. E o que está lá no artigo 40? É o modelo de contribuição definida. Vocês vão saber quanto vocês vão ter que contribuir, mas vocês não terão a menor ideia do benefício que receberão quando se aposentarem. Isso aí vai depender do mercado. E pode ser zero, e pode ser negativo, como está sendo agora para o pessoal do Postales. Tá? Não tem garantia. O tempo está terminando, mas eu não posso deixar de falar do novo mecanismo que gera dívida. Por quê? Se um dos principais objetivos da reforma da Previdência é diminuir as despesas primárias para fazer sobrar mais ainda para a dívida, esse esquema financeiro ele está protegido também pela emenda 95. Quando a emenda 95 deixou de fora do teto os gastos com a dívida, ela deixou de fora do teto também os gastos com aumento de capital dessas novas estatais que estão sendo criadas para operar esse esquema. E como ninguém está falando nisso, e esse público aqui do Tribunal de Contas é um público muito especial, porque esse esquema está entrando em todos os entes federados, e vocês são os principais órgãos de controle do país, eu preciso gastar os meus últimos 5 minutinhos aqui para revelar o que a Auditoria Cidadã tem pesquisado. Primeiro, trata-se de uma montagem de engenharia financeira complexa e peculiar, que cede direitos como lastro de garantia para a captação de recursos no mercado. Só esse título, que está ali, consta de um documento oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, já mostra uma série de ilegalidades. Lá foi criada a PBH Ativos S.A.,
está acontecendo uma CPI da Câmara Municipal que está possibilitando revelar o seguinte: a empresa emite debêntures, a empresa criada, PBH Ativos, emite debêntures sênior, vende para o mercado financeiro com esforços restritos de colocação, sem atuação da CVM. Quem compra tudo isso é o próprio Banco BTG Pactual, que é o banco que organizou a emissão das debêntures, um banco que não está muito bem na fita, o presidente já esteve preso. Juros de 23%. É insustentável. Para garantir essa operação, o município entrega garantias de 880 milhões de reais atualizadas monetariamente. Entrega uma remuneração especial de 1% ao mês sobre esses 880 milhões. E abre mão das multas e juros pagas pelos contribuintes. Olha o que as investigações da CPI descobriram. Esse esquema está sequestrando receitas de arrecadação tributária. Só entra no pacote de créditos cujo fluxo é cedido para essa empresa estatal criada para operar o esquema, só entra nesse pacote de créditos garantidos, parcelados. Aqueles créditos problemáticos não entram aí, não. Créditos que os contribuintes pagarão normalmente na rede bancária. O que a rede bancária teria que fazer? No dia seguinte, passar para a conta do Tesouro. Seja municipal, estadual, do DF ou da União, de acordo com a natureza do tributo. O que o esquema faz? Cria uma tal de conta vinculada. O fluxo da arrecadação que entra na rede bancária não vai para os cofres públicos. É desviado para essa conta vinculada. Nem chega ao orçamento. E dessa conta vinculada é apropriado pela empresa. Ela fica com as multas e juros, fica com a remuneração extraordinária de 1% e outras coisas que a gente ainda está investigando. É uma bolada. Então, por que eu coloco isso aqui? Porque a emenda 95, que é para dar cumprimento a ela, que está aí essa reforma da Previdência e seus argumentos insustentáveis, ela deixa fora do teto recursos para despesa com aumento de capital dessas estatais. Olha só a infâmia. Então, eu deixo essas outras telas aí, que tem muita informação, como esse esquema entrou no Brasil, tá? Tudo isso que nós estamos falando aqui, para encerrar, não teria a menor importância se não tivesse impactos sociais. E os impactos são brutais. O Brasil, nona economia mundial, é a pior distribuição de renda do mundo. Quando olhamos só o índice de Gini, não é o pior, não. Mas quando nós computamos o dado que está lá no site do Banco Mundial dos juros, o Brasil é de longe a pior distribuição de renda do mundo. Nós somos o 79º no ranking do IDH, Direitos Humanos, medido pela ONU. Isso é uma vergonha para todos nós. Como é possível, nono país mais rico do planeta, ser o 79º IDH, empatado com a Ilha Granada? Uma ilha, com todo respeito, perdida no Mar do Caribe, que tem apenas 344 quilômetros quadrados, 110 mil habitantes. Algo está muito errado no nosso Brasil. Ainda é tempo de acordarmos. Há muito o que fazer pelo nosso país. E não é essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é uma contra-reforma. Ela vai piorar isso aí. Ela vai piorar esse IDH. Porque ela elimina a possibilidade de várias pessoas que hoje ainda recebem uma aposentadoria, vão parar de receber. Que recebem um auxílio, vão parar de receber.
Então, essa contra-reforma da Previdência ainda vai piorar ainda mais essa situação aí. Não é? Então, fico à disposição depois para a hora do debate. Agradeço pelo tempo.